Graças a Deus, irmãos, estamos aqui para aprender a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo sobre os 7 pecados capitais e hoje vamos ver o segundo, que é a inveja. Um pecado que eu acho que nenhum crente conhece, que é a inveja. Pelo contrário, né? Todos nós, no momento ou em outro, ou em qualquer área de nossas vidas, talvez a gente tenha invejado alguém, talvez a gente inveje alguma coisa, ou não. Isso acontece ou não? É interessante que o Salmo 73, o Asaf fala sobre isso. Asaf era um crente, ou não era crente? Era ou não, irmãos? Conhecia Deus ou não? Ele ia para o templo ou não? Adorava a Deus ou não? No entanto, apesar de tudo isso, ele invejou a prosperidade dos ímpios. E se nós pensarmos bem, esse também ou essa é uma crise que também pode nos atacar, invejar os ímpios. E por que Asaf invejava os ímpios? É que ele Salmo 73, por que Asaf invejava os ímpios? Porque os ímpios só viviam prosperando e Asaf olhava para a vida dele. O que é que Asaf dizia da vida dele? Só vem chibatada, só vem calamidade, só vem problema. Aí olha para a vida do vizinho, o vizinho rico não sabe o que é aflição, não sabe o que é angústia, não sabe o que é problema, e Asaf entra em crise. Até o dia que Asaf entra no templo para adorar a Deus, e aí Deus o revela que o final do ímpio é a destruição, é o inferno, vai ser sofrimento sem fim para sempre, amém. E o que o santo, aquele que segue a Deus, vai viver, vai passar depois da eternidade, vai ser a glória e os benefícios de uma vida eterna com o seu Criador. Então o que é que vocês querem? Vocês querem trocar 100 anos de prosperidade por uma eternidade de sofrimento no inferno? Ou vocês aguentam passar 100 anos de tribulação, de luta, de dificuldades e passar a eternidade na bênção? Aí vocês escolhem, né? Porque, irmãos, no mundo, o próprio Jesus já diz: tereis aflições, mas tem bom ânimo, diz o Senhor, porque eu venci o mundo. Não quer dizer que a vida do cristão vai ser sempre de luta, de tribulação, de angústia. Claro que não. Mas nós passamos por esses momentos, sim ou não? Ainda que eu passe, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, todavia tua vara e o teu cajado me consolam. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, voltando para ter inveja, a inveja é o mal, como todos os outros pecados que estão aonde? Deve estar no coração do ser humano. Se a gente fosse perguntar quem aqui já invejou alguém, será que tem alguém que não levantaria a mão? Ou invejou alguma coisa? Então é importante pensar sobre isso. Mas vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 26. E não achou? Está aqui para quem queira olhar. Gálatas, capítulo 5, verso 26. Uma recomendação do apóstolo Paulo aos crentes. Aqui não, ele está recomendando para os ímpios, não. Aqui é para a igreja, para os cristãos da Galácia e outros textos também que nós vamos ver alguns nessa noite, que a Bíblia fala explicitamente sobre o perigo da inveja. E a gente vai ver também, irmãos, como a inveja ela invade o pensamento de grandes vultos da história também, e muita gente que foi muito importante também eram homens invejosos. E a inveja você vê fora da igreja, mas a inveja você vê também dentro da igreja. Gálatas 5, verso 6. Vamos ler?
Todos. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. É a reclamação do apóstolo Paulo. Olha, presta atenção, se ele diz que alguns irmãos não deviam ser cobiçosos da vanglória. O que é ser cobiçoso da vanglória? O que é você cobiçar a vanglória? Pode falar, irmãos. Aqui, estamos aqui no Doutrina para nós pensarmos juntos e aprendermos juntos. Não sejamos cobiçosos de vanglórias. É isso. Querer sempre a glória para si. Veja que está intimamente ligado também com a questão do primeiro pecado, que foi a soberba. Eu quero ser sempre maior, eu quero ser sempre melhor do que os outros. E quando isso acontece, como diz aqui o apóstolo Paulo, há uma irritação. O que está acontecendo na igreja da Galácia? Uns irritando os outros e uns invejando os outros. Ora, se Paulo fala da irritação, se Paulo fala da inveja, que não deveria fazer, é porque se Paulo fala que não deveria fazer, significa dizer que alguns na igreja estavam fazendo. Evidentemente, é claro isso. Amém? Agora, se isso acontece, irmãos, aconteceu no passado, com certeza acontece no presente. Então, sem medo de errar, eu posso dizer uma coisa aqui nessa noite, vocês não se chateiem por isso, mas eu vou dizer aqui que aqui nessa igreja tem muita gente invejosa. Eu estou errando dizendo isso? Não. Agora, quem é invejoso? Eu não sei. Só Deus sabe, né? O interessante é que ninguém quer se considerar invejoso. Já percebeu isso? Às vezes com uma glória, às vezes com orgulho, não, sou um pouco orgulhoso, mas quando fala de inveja, dificilmente alguém chega para o pastor, né, olha por mim que eu tenho um problema sério de inveja. Já viu isso? Eu nunca vi. Até agora, na minha vida cristã, quase 20 anos, nunca vi alguém chegar para se aconselhar comigo e dizer, olha, pastor, olha por mim que eu estou invejando aquela irmã da igreja. Eu queria cantar como aquela irmã. Isso me consumir da alma. Queria pregar como fulano, pastor, tem misericórdia, olha por mim, que eu queria pregar tanto como fulano, assim, está queimando o meu coração. Claro que os crentes não dizem isso, né? Agora, sem isso, não. Pastor, olha por mim, pastor, porque aquele irmão da igreja, aquele empresário da igreja comprou um carro, pensa num carro bonito, toda vez que ele passa, eu sinto inveja danada dele. Eu disse, Senhor, porque não fui eu? Estou aqui andando meu carrinho, Senhor, tem misericórdia. Estou inveja, irmãos, atacou Asaf, inveja atacou muita gente crente, muita gente consagrada a Deus. Então a gente não pode negar, dizer que inveja também ataca muitos crentes da primeira igreja congregacional em Guarabira, como ataca também todos os crentes de todas as igrejas de todos os lugares. Amém ou não? Está claro? Então, o que é que Deus quer da gente? Que a gente trate esse pecado também em nosso coração. Depois a gente vai ver o que é, como é que a gente consegue vencer a inveja. Só para relembrar, os pecados certos são soberba, luxúria, avareza, ira, preguiça. Vamos falar sobre a preguiça. Eu costumo dizer que a preguiça ataca principalmente os adolescentes, muito jovem também, mas muito adulto também. Inveja, gula, são os 7 pecados capitais. Só para relembrar também, não existe uma lista de 7 pecados capitais na Bíblia. Só para deixar claro mais uma vez, o que existe são os pecados, não é? Existe muito mais que 7, existe um monte. Em Gálatas, Paulo vai falar de um bocado ali nas obras da carne, mas a gente está falando desses 7 que são tradicionalmente os mais perigosos, ou os mais conhecidos.
são pecados capitais, porque vem da palavra caput, nós aprendemos isso, que significa pecados cabeça, pecados principais. E desses pecados principais decorrem os que alguns chamam de pecadinhos ou pecados menores. Ok? Agora, só para a gente entender, mais uma vez, o melhor lugar para começar a entender o mal é aonde? É onde, irmãos? Em nosso próprio coração. Porque a Bíblia diz que a nossa natureza é natureza pecaminosa, uma natureza depravada. Eu creio na depravação total do homem, claro. Somos depravados, porque o nosso coração, ele só gosta do pecado. E se não tratarmos isto no nosso coração, a tendência é nós sermos cristãos cada vez mais tendenciosos a fazer determinadas coisas, às vezes pensando que estamos fazendo para o bem, quando de fato estamos na verdade praticando o mal. Então, quando se fala de inveja, quando se fala de pecado, não lembre o irmão que está ao seu lado, não lembre o irmão que não veio hoje, lembre de você mesmo. Diga: Senhor, trata esse pecado na minha vida em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Senhor? Que você não é melhor do que o outro, você peca de um jeito que o outro, como nós todos. Questão da inveja. A origem latina da palavra inveja é invidia. O que significa a palavra inveja? É o desgosto ou pesar pelo quê? Pelo quê, irmãos? Pelo bem ou pela felicidade de outrem. Desejo violento de possuir o bem alheio. Veja, quem nunca invejou quando era criança? Já pensou? Essa foto já aconteceu com você na sua vida? Já aconteceu comigo já. Gente pobre, tinha dinheiro, né? E as crianças lá, com um pirulitão desse tamanho, maior do que a cara deles, passando a língua. A gente, Jesus, né? Não dizia Jesus não, né? Vai fazer ô inveja. Eu vou dizer com vocês, está vendo? Né? Ia para festa tudo liso, e tinha lá os caras gastando dinheiro. Isso é miserável, né? Pediu um tostão aqui para gastar. Inveja faz parte da natureza desde pequeno, sim ou não? Ou quem é criança não sente inveja, não? Claro que sente inveja. Por exemplo, uma criança vê outra criança com um vestidinho bonitinho. O que é que ele diz? Papai, compra um vestido daquele para mim. Por quê? Porque de fato ele está desgostoso, como diz aqui, ou está com pesar, porque o outro tem. Inveja é isso. Se o outro tem, eu tenho também que ter. Agora, a inveja também tem o outro lado. A inveja também se caracteriza assim: se o outro tem e eu não tenho, eu vou fazer de tudo para o outro não ter. Eu estava quando está com uma roupa nova, ou com um paletó bonito, né? Vou sujar já, que eu não posso comprar, mas eu também não quero que ele tenha. Ou até mesmo emprego. Isso acontece no emprego também ou não? Você está no emprego, alguém que trabalha com você, aquela camarada, né, está fazendo tudo para crescer, e muita gente invejosa no trabalho começa a queimar o companheiro. Para quê? Por que ele queima o companheiro? E o que é inveja? Pode falar, você está muito calado hoje. Fica à vontade, aqui vai passar. O que é inveja? Diga, irmão André, fala mais alto. Expresse. O que outro tem? Você acaba com o camarada, daqui a pouco ele vai crescer na firma, daqui a pouco ele vai ser promovido. Então, se eu não posso ter, o que acontece? Ele também não terá. Isso é inveja.
E tenha cuidado, que talvez já tenha acontecido com alguns aqui nessa noite. Se eu não vou conseguir ter, eu vou queimá-lo para que ele também não tenha. Então o invejoso, ele às vezes se sente bem, não porque ele conseguiu, mas porque o outro não conseguiu. Você está rindo esse pecado? É ou não é, irmãos? Se é horrível no coração, e principalmente na alma do crente, não pode acontecer. E às vezes, presta atenção, o desejo se torna violento. Desejo violento de possuir o bem alheio. Isso é complicadíssimo. Às vezes, se ele não consegue por bem, ele vai conseguir por mal. Quantos camaradas aqui, por exemplo, vivem em favelas? Evidentemente, isso aqui é só uma comparação. Também podia se comparar muita gente que vive nos prédios, em grandes casas. Mas muitos que vivem em favela, muitas vezes porque não tem determinados bens, vê um boy, eu chamo boy, andando com tênis, não sei nem se chama boy hoje em dia, né? Boy é muito atrasado, né? Vê um cara lá com tênis bonitão, tá? Então ele não tem condição de comprar. Então o que é que ele faz? Toma, rola daquele que tem, porque ele quer também andar com tênis bonitão. Isso também é fruto da inveja no coração. E às vezes, quando ele não consegue, ele usa violência. Vamos para frente. Inveja é um sentimento de aversão ao que o outro tem e a própria pessoa não tem. Esse sentimento gera o desejo de ter exatamente o que a outra pessoa tem. É um sentimento gerado pelo egocentrismo e pela soberba de querer ser maior e melhor do que todos. Não podemos suportar que o outro seja melhor. Isso é horrível. Isso dentro da igreja causa uma série de problemas. Isso acontece mais e mais e mais. Você nem imagina isso. Então, esse sentimento de aversão pelas coisas que o outro tem. E pode ser dinheiro, pode ser posses, mas pode ser também talentos, dons naturais que a pessoa tem e você desejaria ter e você não tem. É por causa disso você tem inveja e você não quer que o outro, né, se sobressaia a você, também um pouco de soberba, por aí vai. Veja a famosa facada nas costas. Você já foi vítima de facada nas costas de alguém? Tem muita gente que foi. Mas você também não deu umas facadas nas costas de alguém? Aí que está a questão, né? Quando a gente diz, pastor, eu fui vítima, né, de uma facada, a gente sempre pode dizer assim, né? Mas ninguém diz, pastor, já vi umas facadas boas em alguém. Só de raiva. A motivação gerada pela inveja é, na maioria das vezes, agressiva e hostil. Não podemos confundir admiração, então preste bastante atenção, porque a admiração vai gerar motivação. Com inveja, inveja que gera desejo de causar prejuízo. Você vai entender aqui a questão? Então, uma questão é a admiração e a outra é a inveja. Quando eu admiro alguém, isso vai o que? Me motivar para que eu cresça, sem diminuir aquele, para que eu chegue ao ponto que aquele chegou, para que eu consiga também como o outro conseguiu. Isso também é admiração, isso é louvável. Amém, igreja? Está claro? Então não é errado você admirar fulano. Admiro fulano, né? Saiu do nada, hoje está no emprego, que admiro, você é o cara, mas ele não vai prejudicar. Ele vai se espelhar naquela atitude positiva para ele próprio crescer. O contrário da inveja. A inveja vai gerar prejuízo para o outro. Vamos lá. Tomás de Aquino tem uma frase interessante. Ele diz que a inveja é o desgosto pelo bem alheio. Foi o que Asaf experimentou também. Ou seja, o outro conseguiu a vitória. O cara, rapaz, não conseguiu, hein? Né? Range os dentes assim, miserável. Mas ímpio, safado.
das palavras mais leves que você pensa. Porque aqui não pode dizer as outras palavras que você pensa. É ou não? É assim ou não? Presta atenção. A inveja. Alguém consegue um namoradinho e tal, aí o outro que tá de olho, né? Não chegou junto, aí já sente inveja da outra. Olha a cara de inveja. A cara de inveja é triste, né? Essa criança. Bichinho, né? E um beijinho também. Não consegui. É triste, mano. É engraçado, mas é lamentável. Veja a diferença de inveja e orgulho. No orgulho, que a gente aprendeu na soberba, olhamos as pessoas de cima para baixo. É ou não é? Sou soberbo, sou melhor. Olhamos as pessoas de cima para baixo. Na inveja, olhamos as pessoas de baixo para cima. Não é interessante? Se eu olhar a pessoa de cima para baixo, eu sou soberbo. Se eu olhar a pessoa de baixo para cima, eu sou invejoso. Porque ela chegou num patamar que eu não consegui. Ela faz coisas que eu não sei fazer. Então eu sempre vou olhar ela com inferioridade. Isso é perigoso. Tem um cachorro daquele tamanho e outro pequenininho, né? Porque você está olhando, vai encarar? Coragem, né? Então basta dar só uma bonita e arrancar a cabeça dele. Vamos lá. Interessante aquela história dos invejosos. A história está cheia de invejosos. Eu poderia citar aqui muitas coisas, não selecionei apenas algumas. Tem um documentário muito interessante, você procurar no YouTube, sobre os 7 pecados capitais. Você vai falar, por exemplo, sobre a Dante Alighieri, que foi um escritor italiano que escreveu a Divina Comédia, que ele vai falar sobre os pecados capitais e a punição do inferno. É interessante algumas ilustrações que ele faz. E muita gente tem no seu subconsciente o inferno de acordo com Dante Alighieri, não de acordo com a Bíblia. Porque a história ficou tão famosa que entrou às vezes no subconsciente do ser humano. Mas não vou falar sobre Dante não, porque tem muitas outras coisas para a gente ver também hoje. Então a história dos invejosos. Primeiro, o Antigo Testamento, compilado entre os séculos 7 e 5 a.C., tem vários exemplos de invejosos. Por exemplo, a história de Caim e Abel. É ou não é? O primogênito de Adão e Eva, mata o irmão. Por quê? Por não suportar o fato de que Javé preferira Abel. Então Caim matou Abel por quê? Por causa de quê? Inveja. Vocês acham que tem gente hoje que não mata o outro por causa de inveja, não? Tem, irmãos. Gente que mata o outro, isso é o caminho de Caim. A inveja é o caminho de Caim. O crente que vive invejando, ele tenha cuidado que ele pode entrar no caminho de Caim. Isso é um pecado terrível. Aristóteles já disse muitos anos antes, século IV antes de Cristo, a inveja é a dor provocada pelo sucesso dos outros. Então, ao invés de eu me alegrar com aqueles que se alegram, eu fico triste. Estão entendendo? Isso dói meu coração. Alguém conseguiu, dói minha alma. Como por exemplo, uma vez chegou um irmão aqui, acho que ele está aqui, mas não vou dizer quem é, né? Chegou um irmão aqui no carrão, né? Aí já ficou um pouquinho assustado. Não, olha pastor, eu estou aqui, tá, esse carro, né, não sei o que, né? Como que eu não perguntei nada, mas porque isso acontece muito. Se alguém chegar, por exemplo, com um carro diferente, com um carro melhor, com um carro importado, muita gente fica olhando e diz o quê? Diz o quê, irmão? Rapaz, carro novo, deve estar roubando, né? É ou não é? Rapaz, o que ele está fazendo? Que negócio é esse? Vamos pesquisar, vamos analisar. Então isso no coração dos crentes.
Tem condição um negócio desse? Uma vez que o cara chega no carroço, rapaz, que bênção que você ganhou, recebeu, mas que bênção, louvado seja Deus, Deus está te abençoando. Irmãos, isso aqui tinha que acontecer na igreja, em nome de Jesus. Amém, amados? Ninguém fica olhando o que o outro tem, pelo contrário, se alegrar com o que você consegue. Rapaz, que bênção você conseguiu, aleluia. Vamos orar para você prosperar mais, vamos orar para Deus te abençoar mais. E o coração do crente maduro, ele faz isso. Se alguém chega bom na igreja, melhor, se está prosperando, ele não fica com inveja, pelo contrário, ele gosta, ele abençoa. Irmão, Deus te abençoe, continue assim. Eu queria que todo mundo tivesse um carro novo. Diga amém, irmão? Amém. Me parece, ó, não um dia que sabe se cumpre. Tem um sonho, irmão. Não é pecado, não, irmão. Agora, suas costas não podem fazer porque você fique soberbo, nem inveje os outros, nem tenha algo que você não possa ter só por causa de inveja. Ou não tem gente assim? Ah, fulano trocou o carro esse ano. Ah, eu tenho que trocar o meu também. Fulano comprou uma casa. Ah, eu tenho que comprar uma casa também, porque fulano comprou. Você sabe se você pode comprar? Então não é? Se alguém chega com um celular novão e tal, alta tecnologia, tem celular hoje que o pessoal não sabe nem se liga, né? Você pode falar com o outro, é tanta coisa, né, que só falta esquecer de botar que precisa falar um celular com o outro. O cara chega com um celular novo, tal, tocando nas teclas assim, aí o irmão olha pro lado assim, rapaz, celular bonita, né? Celular bonito, comprasse aonde? Foi quando? E tá, pagaste que for. Só falta pedir a nota fiscal. É ou não é? E mandei a nota fiscal, quero comprovar se comprasse esse negócio. Mas é da sua conta, se o irmão comprou, é da sua conta do jeito que ele está pagando. É, irmãos, é da nossa conta? É não, irmãos, que bênção, Deus te abençoe. Aí muita gente do coração fala o quê? Rapaz, esse miserável comprou. Eu tenho que comprar um também. Posso ficar por baixo. Eu vou estar por aqui com dívida. É ou não é? Mas para ele mostrar que o outro tem, ele tem também, ele vai se enfocar mais ainda. Tenham cuidado com isso. A gente só pode ter aquilo que a gente tem condição de ter. Amém, igreja? Se eu tenho condição, eu vou comprar. Se eu tenho condição, eu vou fazer. E você não tem nada a ver com isso. Cuide da sua vida. Ou não? É assim ou não? Cuide da sua vida. Porque a Bíblia diz que cada um dá conta, não é do vizinho a Deus, é de si mesmo a Deus. Mas o que mais tem em muitas igrejas, irmãos, é essas fofoquinhas. Ou não é? Mas tu viste o que fulano tem, tu viste o que fulano comprou, tu viste a roupa nova de fulano. Irmão, a roupa é dele. Quem comprou é ele. Quem vai pagar é ele. O que isso tem a ver com isso? Vamos lá. Dentro da história, uma conspiração entre os senadores romanos, por exemplo, mata Júlio César. Além das motivações políticas, historiadores enxergam o segundo pecado capital na atitude de Marco Júlio Bruto. É mais Júlio miserável. Marco Júlio Bruto, sua mãe era amante de César. Será que foi escrito um negócio desse? Ou seja, Bruto fez um conchavo para poder matar Júlio César dentro da história por causa da inveja. Só alguns exemplos. Era cego gritando tramóias em busca de poder. Pouco depois de se tornar papa, Bento VI